Pessoal, tudo bem? Então, aqui hoje na terceira série a gente está fazendo via Meet, tá certo? Então, assim, peço muito assim que vocês, acho que vai ser a mesma dinâmica mesmo, vai ser a primeira vez que a gente vai estar fazendo assim, tá bom? Pega aí o caderno de vocês de filosofia, tá bom? Eu acho que ontem eu tinha falado assim que eu ia fazer como se fossem duas frentes, né? Uma matéria na live e outra matéria no Classroom, mas aí eu lá, pensando com os meus botões, eu achei que ia ficar muito confuso para vocês, e realmente eu não vou fazer assim, tá bom? Então hoje, na realidade, eu vou continuar a nossa última aula, tá certo? A nossa última aula de filosofia, se você for olhar aí, foi quando a gente abordou o Kierkegaard, tá certo? Então quando a gente pensou no Kierkegaard, quando a gente falou no Kierkegaard, a gente falou ali muito dessa questão desse irracionalismo, ali no Kierkegaard, a gente já começou a pensar nessa questão desse existencialismo cristão, tá certo? Muito bem. E aí, lá no Kierkegaard, a gente viu aquela questão daqueles 3 estágios, né? Então, nós temos lá o estágio estético, que é aquele voltado para o prazer, né? O estágio ético, que são os deveres, e também, é claro, e lá no Kierkegaard, onde o indivíduo iria, de fato, compreender as coisas, seria realmente dentro dessa dimensão religiosa, tá? Então, lá no Kierkegaard em especial, a gente construiu, então, essa ideia desse existencialismo cristão, tá certo? Depois vai chegar um determinado momento que a gente vai perceber que esse existencialismo ele vai fugindo dessa questão cristã, né? Mas em Kierkegaard a gente fechou a nossa aula passada falando sobre esse existencialismo cristão, tá certo? Hoje então, pessoal, a gente vai falar de quê? A gente vai falar de materialismo, tá certo? O materialismo. E para a gente poder falar de materialismo, a gente vai falar do Ludwig Feuerbach, olha que nome bonito, Feuerbach, já vai aparecer o slide aqui, você vai ver o nome dele direitinho, tá? E também, é claro, a gente já vai começar a entender o grande nome do materialismo, que vai ser exatamente Karl Marx, tá certo? Aqui eu já gostaria que vocês percebessem, tá? Uma diferença entre o que é o idealismo e o que é o materialismo, né? Então, quando a gente falava lá do Hegel, a gente destacava o idealismo alemão, né? Lá em Hegel, a gente falava daquela construção, que era o quê, pessoal? Uma construção dialética. Lá no Hegel, a gente falava dessa questão, dessa racionalidade crescente, né? Muito bem, tá bom? Então, lá no Hegel, era o idealismo, a ideia, tá bom? Marx vai trazer a visão da matéria, tá? Então, para compreender as coisas, não basta simplesmente eu só ficar na questão, da ideia. Não, eu preciso, de fato, observar, as questões materiais, tá? E essas questões materiais, elas estão presentes onde, pessoal? Elas estão presentes exatamente no próprio homem, tá? Ela está presente na sociedade. Então, por isso que Marx também vai ser fundamental, para a construção do pensamento sociológico, Por isso que Marx é considerado um dos clássicos da sociologia, porque ele vai compreender que a maneira que o indivíduo tem para poder entender as coisas, isso está na sociedade. Não é simplesmente só uma ideologia, tá? Precisa necessariamente se configurar como carne, se configurar como matéria, tá bom? Então aqui já é importante você perceber já essa relação, essa distinção entre o idealismo, tá? O idealismo e o materialismo, tá certo? O materialismo, naturalmente, pessoal, vai ser uma resposta à questão do idealismo, tá certo? Tudo bem? Então isso aqui é só para a gente, puxar aqui nossos assuntos, tá? Rapidamente aqui, só para a gente lembrar um pouquinho, mais ou menos onde foi que nós paramos. Fica espelhado assim mesmo para eles? Fica, né? Eu sei que tá de meio torto, eu tô vendo aqui agora para vocês, mas não se preocupe que eu vou explicando, tá bom? Então a gente viu aqui a questão do Kierkegaard, isso na nossa aula passada, A gente falou sobre essa questão dos estágios, Isso tudo bonitinho a gente falou, tá certo? Muito bem, Hoje, então, a gente vai destacar a questão do materialismo, tá bom?
Bacana a gente perceber, ó, de novo, né? Sempre eu tento trazer uma obra, né, de arte em especial para a gente conseguir fazer essa relação, né, com um período de fato. A gente viu, por exemplo, que o idealismo foi uma corrente muito influenciada pelo romantismo, tá? Então, dentro do contexto literário, dentro do contexto artístico, né, em especial, a gente tinha o romantismo, né? Então, a questão do nacionalismo, a questão do subjetivo, né? Isso, querendo ou não, estava muito forte dentro do contexto europeu, tá bom? Agora, quando a gente começa a falar de materialismo, aqui a gente já começa a fazer outra relação com outra grande corrente literária, que vai ser qual, pessoal? O realismo. Entende? Então, da mesma forma, enquanto o idealismo está muito mais próximo das características do romantismo, quando a gente fala do materialismo, né, de você compreender as coisas de forma materiais, de forma concreta, isso vai estar muito próximo do realismo. O realismo que vai ser essa corrente que vai tentar o quê, pessoal? Denunciar, né, estudar os contextos reais da sociedade. Em especial, até mesmo, denunciando os contextos de desigualdade, né? O realismo vai tentar entender a sociedade tal como ela é, não como ela deveria ser, mas o realismo quer entender o real. O realismo quer entender aquilo que nós temos em sociedade, quais são os problemas que estão acontecendo aqui e quais são os problemas que estão acontecendo agora, tá bom? Então, eu trouxe, por exemplo, esse quadro, é do Gustavo Colbert, Os Quebradores de Pedra, tá? Então, quando você olha, por exemplo, para essa obra aqui em especial, você vê, né, a questão do trabalho, a questão da desigualdade, a questão de um trabalho que é um trabalho desumano, né? Então, denunciar a sociedade, denunciar aspectos reais da sociedade. Então, essa corrente literária, essa corrente artística, obviamente vai influenciar bastante, né, a construção do pensamento materialista, tá bom? Aqui, de vez em quando, eu vou dando uma olhadinha, tá, pessoal? No chat de vocês, tá? Para acessar o formulário de chamada. O que acontece? O formulário de chamada você só vai conseguir acessar pelo e-mail portal CCI. Entendi. Pessoal, presta atenção aqui, né? O Fernando está me avisando que muitos de vocês estão colocando aqui em relação à questão de chamada e tudo, tá? A chamada, o link da chamada, você só vai conseguir acessar pelo e-mail do portal CCI, tá bom? É isso mesmo? Tá? Então, eu sei que vocês têm um tempo para chamada, né? Não tem? Mas espera um pouquinho, tenta focar um pouquinho na questão da aula aqui, depois vocês tentam, né? Tentam ver isso, tá? Porque senão acaba depois vocês vão perder essa oportunidade, tá bom? Tudo bem? Muito bem. Então, perceba então as influências, tá certo? Isso aqui é bacana, tá? Motivado pelas teorias científicas e filosóficas da época, os escritores realistas se empenharam em retratar o homem e a sociedade em conjunto. Não bastava mostrar a face sonhadora e idealizada. Essa face sonhadora e idealizada, muito próxima ao que era o romantismo, né? Da vida, como haviam feito os românticos. Era preciso mostrar a face nunca antes revelada, a do cotidiano, massacrante, do casamento por interesse, do amor adúltero, da falsidade e do egoísmo, da impotência do ser humano comum diante dos poderosos, tá certo? Então a corrente materialista, né, a corrente filosófica materialista, ela vai estar muito embasada dentro desse contexto do realismo, tá bom? Ontem eu sei que na aula de sociologia eu falei para vocês aquele filme Madame Bovary, né, que é um filme que a gente usaria, por exemplo, para tratar da questão de Schopenhauer, né? E eu citei ontem quando a gente estava falando de um aspecto lá do Herbert Marcuse e tudo. E você vê, por exemplo, no filme Madame Bovary, no livro em especial, mas eu disse para vocês que seria um filme muito bacana para você assistir. Lá no Madame Bovary você vê exatamente essa transição, né, essa influência do romantismo e também essa influência do realismo. Tá? É uma obra que transmite bastante, transita entre essas duas correntes muito bacanas, tá bom? E é claro, e aí a gente pode trazer para o contexto filosófico, né? O idealizante e aquilo que de fato é concreto, né? O abstrato e o concreto, né? O material, tá certo? Muito bom. E aí, né? Continuando aqui, hoje nós vamos falar de Ludwig Feuerbach, tá? Pior que está torto, não sei se vocês vão conseguir escrever o nome dele, não? Eu vou soletrar, pode ser? Para ficar mais fácil, tá? Vou soletrar. Pode só colocar só o último nome mesmo, que é como ele é conhecido, tá? Feuerbach. Se escreve F,
F-E-U, 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 E-R, B-A-C-H. Para você, para eles não aparece espelhado? Ah, que legal. Então aparece espelhado só para mim. Ah, desculpa, pessoal. Pensei realmente que estava espelhado para vocês também, tá? Que bom. Então aqui você acha até melhor? Excelente. Obrigado, então. Cadê ele? Tudo bem, já falei isso, tá? Pensei que estava torto só para mim, estava torto para todo mundo, tá? Só para mim. Desculpa, viu, pessoal? Tá? Ludwig Andreas Feuerbach, tá bom? Só por curiosidade, o Feuerbach, ele foi aluno do Hegel, tá certo? Ele foi aluno do Hegel, ele foi muito influenciado pelo pensamento, né, do George Hegel, pelo idealismo alemão, tá certo? Mas vai chegar um determinado momento que o Feuerbach, ele vai se afastar desse idealismo, tá bom? Então, por que o Ludwig Feuerbach está aqui? Porque aqui o Feuerbach vai ser exatamente essa transição desse idealismo para esse materialismo, tá certo? Porque, primeiramente, ele vai ter essa característica idealizante, mas depois ele vai transidir para a questão materialista, tá certo? E por que ele faz isso, pessoal? Exatamente pelos motivos que eu até falei um pouquinho no comecinho, né? A questão de que o idealismo seria muito abstrato, de que o idealismo, né? Lembra lá que o idealismo alemão foca muito nessa questão do espírito, né? O espírito subjetivo, o espírito objetivo, o espírito absoluto. Lembra lá que no Hegel, você só conseguiria de fato, né, ser contemplado, você só conseguiria de fato se encontrar quando você alcançasse esse espírito absoluto, né? E o Feuerbach já vai começar a perceber, opa, mas calma aí, será que realmente eu, para conseguir entender o homem, para eu conseguir entender a natureza, para conseguir entender as questões sociais, eu preciso passar por todos esses estágios? Preciso dessa construção espiritual para conseguir entender isso? Então vai ser quando Feuerbach vai começar a se afastar dessa visão de idealismo e vai começar a entender e vai começar a construir essa construção material, tá certo? Para conseguir fazer essa construção material, pessoal, tá? Para conseguir construir essa construção, fazer essa construção material, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai desenvolver o que a gente chama de de um humanismo ateu, tá certo? Um humanismo ateu, tá bom? A visão do Feuerbach vai ser exatamente uma visão antropológica. Então eu preciso compreender, eu preciso entender as coisas, não esperando a evolução do espírito, essa racionalidade crescente que o Hegel tanto colocava, tá? Mas é observando a própria natureza, observando o próprio homem. Então, o homem, essa valorização do ser humano, né? Esse ser humano que vê, esse ser humano que pensa, esse ser humano que vive, esse ser humano que está ali, dentro de todas as questões de relações sociais, esse ser humano é importante para o entendimento das coisas, tá certo? Então, o Feuerbach, ele vai colocar, né? Ele vai tirar Deus e ele vai colocar o quê? O homem. Tá? Aqui é legal você perceber essa característica, né? Até fazer esse antagonismo. O tanto que a gente falou de religião, o tanto que a gente falou de fé, né? Porque lá no pensamento do Kierkegaard, o homem sozinho não consegue, né? O homem, então, precisa de Deus. Lembra que eu falava disso lá no Kierkegaard? Só no estágio religioso é que o homem conseguiria se compreender totalmente, né? Precisava dessa fé. Muito bem. Para o Feuerbach, isso é verdade? Não. Para o Feuerbach, somente o homem seria o suficiente, tá? O Feuerbach, aqui dentro desse humanismo ateu, que vai, obviamente, influenciar bastante o pensamento de Karl Marx, ele vai colocar a ideia de que nós criamos Deus porque, né, nós gostaríamos de ter isso, de ser isso. É como se nós criássemos um ser perfeito porque nós gostaríamos de alcançar essa perfeição. Nós queríamos ser essa perfeição, né? É como se essa visão de Deus, essa visão divina, essa visão religiosa, na realidade, ela são frutos dos anseios humanos, tá? Opa, nunca existiu
Mas como o homem ele quer tanto ser e ele bate numa incapacidade dele mesmo, ele acaba, né, desistindo e criando um ser maior do que ele. Para Ludwig Feuerbach, então vamos reconfigurar isso. Vamos voltar novamente os nossos olhos para esse homem. Vamos voltar novamente os nossos olhos para essa construção. Eu preciso me compreender, eu preciso me entender, eu preciso buscar. E a partir do momento que eu coloco e transfiro essa responsabilidade para esse eu humano, logo então eu não precisaria de Deus, eu não precisaria do divino para suprir essa falta de responsabilidade comigo mesmo que tantas vezes eu tive. Entende? Então, dentro do Ludwig Feuerbach, você tem, então, essa construção desse humanismo ateu. Lembra lá, ano passado a gente falava muito do humanismo, né? Naquela florzinha que a gente fez, que são as características do Renascimento. Eu lembro que a gente falava do humanismo radical, né? Do Pico della Mirandola. Eu lembro que a gente falava do humanismo cristão, do Erasmo de Roterdã, né? E a gente até ressaltava, né, que o Renascimento, uma das suas características mais importantes, de fato, era a valorização do ser humano, tá? Mas até no humanismo radical do Pico della Mirandola, você ainda não tinha uma negação total de Deus, não tinha, né? Agora, quando você vem aqui no século XIX, dentro desse humanismo ateu do Feuerbach, né, é exatamente a perspectiva de que, é somente o homem e nada mais. Tá bom? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Qualquer coisa vocês coloquem aqui, tá bom? Eu vou compartilhar esse slide, aí vocês podem fazer essa leitura desse texto que vai ajudá-los a compreender ou até mesmo lembrar o que a gente colocou aqui, tá bom? Não vou fazer essa leitura não, tá? Mas é basicamente o que eu coloquei, tá certo? Aqui, na realidade, eu queria analisar essa imagem, tá? Lá na Bíblia tem um fato muito bacana, né? Que é quando o povo tá lá, né? Deus foi maravilhoso com o povo, né? Vai lá, liberta lá do Egito, né? Dá tanta coisa e o povo fica lá a vida toda reclamando, né? Chega um momento, então, que o povo vai lá e se rebela, né? Não, esse Deus aí, Moisés, você tá falando? Não, olha, eu não quero esse Deus, não. Eu vou fazer o meu Deus, né? Vou criar aqui, né, um novo Deus, um Deus que esteja aqui conosco, né? E aí é quando nós temos, por exemplo, não, a criação lá do bezerro de ouro, né? E esse bezerro de ouro que agora era idolatrado, esse bezerro de ouro que era carregado, era levado para tudo quanto era lugar, né? Essa idolatria que foi sendo criada aqui. E aqui, por que eu coloquei essa imagem, essa adoração do bezerro de ouro, né? Essa negação, né, de Deus, mesmo Deus fazendo tantas coisas e o povo ainda lá naquela ingratidão, querendo sempre mais, querendo cada vez mais, a ponto de chegar lá e criar, por exemplo, um ídolo de ouro bonitão, grandão, para eles agora poderem fazer as suas adorações, tá? Entra muito nesse questionamento, né? Porque o ser humano teria concebido um ser supremo e infinito, sabe? É como se nós sempre precisássemos disso. Não, aquele Deus ali não serve, então eu vou criar um. Pode ser que chegue um momento que esse daqui não serve, esse bezerro de ouro não serve. Vou criar aqui, né, as serpentes de ouro, né? Vou criar aqui agora as águias de prata. Vou criar agora aqui, né, o porquinho de barro. Não sei. Mas é aquela ideia de que a gente sempre tem que estar querendo criar um ser supremo. A gente sempre quer criar, né, ou ter essa visão de que existe algo maior ou melhor do que eu. Sendo que, né, o correto seria eu abandonar esse aspecto religioso e, na realidade, construir um aspecto antropológico. Entende? Voltar esse olho, em especial, né, para o ser humano. Porque se você é aquele, né, que dentro das suas relações consegue se construir, então você não precisaria de religião nenhuma, não precisaria criar, né, nenhum ser supremo maior ou superior a você, tá bom? Então, nessa visão materialista, né, nessa transição para esse materialismo, a gente já vai perceber, né, aqui de uma forma muito forte, né, a negação da religião, tá bom? Muito bem. E aqui
aqui, né? A gente está falando de materialismo, né? Então a gente viu que o Feuerbach foi essa transição, né? Essa transição desse idealismo, né? Já para a construção desse materialismo. Mas todas as vezes que a gente fala de materialismo, a gente vai lembrar de Karl Marx, né? E Friedrich Engels, tá? Então esses dois aqui vão ser de fato, né? Aqueles que vão constituir o que a gente chama de materialismo. Né? A gente já falou deles várias vezes, muitas vezes apenas nas aulas de sociologia, tá? Mas aqui, como a gente está estudando essa questão, essa construção do século XIX, né? A corrente materialista, ela realmente vai ser muito importante dentro dessa visão de pensamento, tá? Então, aqui, de certa forma, te ajuda, tanto nessa questão de fazer uma revisão, né, de Marx, de Engels também, que são pensadores muito importantes, né, sociólogos muito importantes, mas também, é claro, né, para te ajudar a compreender mais ainda essa questão, né, do pensamento do século XIX, tá bom? Aqui, não tem um controle do Data Show não, né? Não. Eu vou fazer um negócio aqui, vamos ver se vocês vão... Você coloca aí se você está enxergando ou não, tá? Eu falava para vocês que o pensamento de Hegel foi muito importante no século XIX. Muito bem, isso eu já falei várias vezes, diga-se de passagem, tá? Mas eu também já tenho falado que muitos vão criticar esse pensamento de Hegel, muitos mesmo, tá bom? Mas é legal a gente já ir percebendo, tá? Que mesmo acontecendo tanta crítica ao pensamento hegeliano, tanta crítica a esse idealismo alemão, a gente vai perceber o tanto que o Hegel ele vai influenciar, né, todos esses pensadores, tá certo? Mesmo recebendo crítica. Professor, não entendi. Como? Assim, ó, presta atenção. Quando a gente fala lá do Hegel, tá aqui, ó, Hegel. Deixa eu pegar aqui um outro pincel para fazer aqui um contraste, tá? Não sei se tá claro ou não. Tá. Melhorou, né? Hegel. Tudo bem. Tá aqui, Hegel. Quando a gente pensava lá no Hegel, a gente falava do quê? Do Hegel. Ó, Hegel não, Hegel, tá? A gente falava lá do quê? Ó, tese, correto? Versus antítese, correto? Que dava o quê? Uma síntese. Lembra lá dessa questão, dessa dialética hegeliana, né? Muito bom, tá? Imagine só, depois de Hegel a gente viu quem, hein? A gente viu foi o Schopenhauer, né? Depois a gente ainda foi para o Nietzsche, né? Vou colocar o Nietzsche aqui, então. Nietzsche. Nietzsche, tá? Tá aqui. Muito bom. Lá no Nietzsche, tá? A gente falava do quê? Olha só que legal, ó. Camelo, não é? Que é a submissão. Aí esse camelo, né? Nós temos esse contexto aqui do leão. Esse leão que tem que lutar contra esse camelo. Esse leão que é a perspectiva do homem guerreiro. Muito bem. Para a construção do quê? Da moral do super-homem, né? Que é a figura do quê? Da criança. A moral da criança, a moral do super-homem. Caramba, hein? Olha só. Parecido, né? Ah, vamos lá no Kierkegaard. Que foi outro que a gente viu, não foi? Kierkegaard. Olha aqui que a gente falou. A gente falou de 3 dimensões, não foi? A dimensão estética, que é aquela do prazer, não é? Aí chega um momento que você se sente culpado, né? Que você tem aquela visão de moral, de moralidade, que é a dimensão que, pessoal? Ética, não é? Mas você só vai se realizar onde, pessoal? No contexto o quê? Religioso. É a fé. Entende isso? Olha só o que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Por mais que você vai ter, né, uma grande crítica de Nietzsche ao Hegel, de Kierkegaard ao Hegel, do próprio Marx ao Hegel, a gente vai perceber, né, que essa ideia, esse sistema que nós temos aqui, obviamente ele vai ser pensado de outras maneiras, mas é muito próximo. Esse camelo como tese, esse leão como antítese e essa criança como síntese, que é a moral do super-homem, que é a construção da sua própria moral. Lá no Kierkegaard, a dimensão do prazer versus a dimensão do dever, mas o indivíduo só se realiza plenamente, ou seja, a síntese da realização humana
só vai se dar onde? No contexto religioso. Entende? A gente vai ver aqui, por exemplo, Marx, quando a gente tem lá, por exemplo, né, capitalismo, socialismo, né, o socialismo como uma resposta ao capitalismo, o capitalismo que é desigual, o capitalismo, né, nas quais o modo de produção é mal distribuído. Então, uma forma de você tentar resolver isso, a antítese ao capitalismo é o socialismo. Eu vou socializando os meios de produção. Mas calma aí, em Marx, a gente chegaria nessa síntese, nesse fim da luta de classes onde? No socialismo? Não. O fim da luta de classes está onde, pessoal? Qual seria essa síntese? O comunismo. Tá? E ainda tem mais, né? Tem Comte. Comte, pai do positivismo, né? Comte, pai da sociologia. Estudamos Comte, por exemplo, lá no ano passado, quando a gente pensa no positivismo, na ciência em especial. E lá em Comte, o que a gente tem? Olha lá. Lembra lá da lei dos 3 estágios? Onde aqueles estágios onde a sociedade ela vai evoluindo, vai passando, vai se formando? Lembrando sempre que é no século XIX que a gente vai ter a formação da sociologia. Entende? Ó, estágio teológico, que é a crença, que é a fé, né? Versus o estágio metafísico. Correto? Mas o indivíduo ele só vai se realizar onde, pessoal? No estágio positivista. Aqui tendo uma visão dentro de um contexto social, tá? Então, presta atenção. Olha só o tanto que o pensamento de Hegel vai influenciar, mesmo obviamente em outras tantas vertentes e de outras tantas maneiras, influenciar outros pensadores, tá? A gente pensa que em Nietzsche, a gente vê dentro dessa questão moral, né? A gente vai aqui em Kierkegaard, a gente está pensando essa dimensão estética, ética, religiosa dentro de uma perspectiva existencial. Quando a gente vai para Marx, qual é o nome do nosso conteúdo mesmo? Materialismo, né? Então é material. Beleza? Quando a gente vai para Comte, Comte é pai do quê? Da sociologia. Então é o quê? Dentro de uma característica social. Tá certo? Então essa visão é uma visão que eu realmente gostaria que vocês já tivessem, tá? Até para vocês verem a importância e a influência do Hegel dentro de outros sistemas. Tá bom? Tá tudo bem? Deu para ver? O pessoal só está falando de chamada? Fala da aula. Bem, posso apagar? Para a gente ir mais para frente. Vou apagar, tá bom? Tá tranquilo, né? Deu para vocês irem pegando, eu vou apagar aqui. Legal. Muito bem. Então, ó, dentro desse aspecto social, né, dentro desse materialismo, dentro dessa visão que o Feuerbach vai trazer de que nós temos que olhar para o homem, tá? Não temos que ficar criando, né, outras tantas explicações. Olha o que a base do materialismo, o ser social determina a nossa consciência, tá certo? O ser social determina a nossa consciência, tá? E aqui agora a gente vai destacar, né, alguns aspectos importantes desse pensamento de Marx, tá? O mais legal aqui, né, é em especial vocês terem muito forte, né, em especial as frases que estão nessa parte vermelha, tá bom? Esses textos aqui eu realmente gostaria de fazer a leitura para a gente conseguir ter uma compreensão maior, né? Hegel completou o idealismo positivo. Para ele, não apenas todo o mundo material tinha se transformado no mundo dos pensamentos e toda a história numa história dos pensamentos, né?
Perceba que o Hegel está falando de, né, história dos pensamentos, o mundo dos pensamentos, mesmo porque em Hegel você tem, então, essa questão do idealismo, tá certo? Muito bem. Que os homens reais têm sido, até aqui, dominados e determinados por ideias, né? Então, dentro desse idealismo, você tem o quê, né? Primeiro, a ideia, para depois você ter a realidade. Gente, desculpa, eu estou escrevendo num lugar que não dá para vocês enxergarem também, não? Dá? Ah, ideia, realidade, tá bom? Então, a ideia antes da realidade, tá bom? Que os homens reais têm sido até aqui dominados e determinados por ideias, representações e conceitos. Que o mundo real é um produto do mundo ideal. No sistema de Hegel, as ideias, os pensamentos e os conceitos produzem, determinam, dominam a vida real dos homens, seu mundo material, suas relações reais, seus rebeldes discípulos tomaram isso de empréstimo. Quando ele fala aqui de seus rebeldes discípulos, tá? O Marx aqui ele está fazendo uma referência direta ao Feuerbach, tá? Porque foi Feuerbach que foi aluno do Hegel e foi por meio de Feuerbach que a gente vai ter também essa construção. Marx, baseado no que o Feuerbach, nesse distanciamento que o Feuerbach vai fazer, né? Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras. O que importa agora é transformar, tá certo? Então, não adianta só você interpretar o mundo, tá? O idealismo fez isso. O contexto filosófico fez isso o tempo todo. Mas o importante agora é você compreender o homem, a sociedade, como matéria. Não adianta você ver simplesmente um problema e simplesmente teorizar sobre esse problema. E olha que é a influência desse realismo, né? Que vai estar denunciando tantos problemas sociais por meio da literatura, por meio da arte. Não adianta você só teorizar, você tem que transformar. E essa transformação, tá? Essa transformação material, ela precisa se dar de forma prática, tá? Então aqui quando a gente pensa nessa questão de transformação, aqui você já vai perceber, né? Lá no primeiro ano a gente até falava um pouquinho, né, sobre esse socialismo utópico versus um socialismo científico, não é? Mas quando a gente pensa na ciência, a gente pensa no quê? No contexto prático. Então não adianta você só idealizar, só ficar na utopia, as várias transformações que tem que acontecer. Isso os filósofos já fizeram. Só ficar no mundo das ideias, os filósofos já fizeram. Aqui Marx, ele ressalta esse aspecto revolucionário da transformação, da mudança. Mudar o real, transformar o real. Revolução. Entende? Olhar os problemas, né? E não ficar pensando em soluções utópicas, mas olhar os problemas e, de fato, né? Estabelecer uma prática para mudá-los. Tá bom? Muito bem. Esse primeiro pedaço aqui é isso. Segundo pedaço. Ó. Tá vendo que aqui eu parei no pedaço de revolução, né? Tenho que fazer uma revolução, tenho que fazer uma transformação. Eu peço desculpa que eu olho muito para o monitor, né? Eu deveria olhar para a câmera. Tá? Mas tudo bem, eu acho que é a mania. Eu fico olhando para lá na esperança, né? Talvez de ver alguma pergunta, alguma coisa assim, tá? Aí eu sei que parece que tô meio esquisito assim, mas eu vou voltar para cá, tá? Viu lá que nessa parte de que você tem que transformar, você tem que fazer uma revolução, né? Que não adianta você só interpretar o que você tem que transformar, tá? Então, dentro dessa questão, que o Marx, por exemplo, vai escrever uma das suas obras mais importantes, tá? E as suas obras mais importantes, uma delas, obviamente, vai ser qual? Vai ser o Manifesto do Partido Comunista. Tá certo? E vai ser nesse manifesto do Partido Comunista que Marx, então, vai dizer, né? Proletariados do mundo, univos, né?
Então, se nós queremos transformação, se nós queremos mudança, se nós queremos, de fato, compreender a realidade tal como ela é, né? Nós precisamos, então, sair dessas utopias. Precisamos nos unir, precisamos lutar, tá? Então, aqui em Marx você vê, né? A história de todas as sociedades até hoje tem sido a história da luta de classes, tá? Então, esse daqui é um dos conceitos que tantas e tantas vezes a gente falou de Marx, tá? A luta de classes. A classe dominante versus a classe dominada, né? E o motivo todo mundo já conhece, aqui o de cima sobe e o de baixo desce. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Não é assim? É, ué. O Fernando tá indo aqui porque na época dele deve ter escutado isso também, né? Entende? A classe dominante versus a classe dominada. Então, a história da sociedade Marx é uma história de luta de classes, tá? O homem livre e o escravo, o patrício e o plebeu, o barão e o servo, o membro especializado das corporações e o aprendiz. Em suma, os opressores e os oprimidos, tá certo? E aí, dentro dessa ideia, né, o opressor é aquele que vai possuir o quê, pessoal? Os meios de produção, tá? Os meios de produção. O opressor é aquele que tem terra, o opressor é aquele que tem riqueza, o opressor é aquele que tem tudo. E quem é o oprimido? É aquele que não tem acesso, tá? Não possui os meios de produção, tá certo? Muito bem. Estiveram em permanente oposição, travaram uma luta sem trégua, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com a transformação revolucionária da sociedade inteira, ou como o declínio conjunto das classes em conflito, tá? A grande questão que a gente vai ter, a grande questão que a gente vai ter, tá? Dentro dessa relação em Marx, é que os proletariados têm que sair dessa alienação, tá? O trabalhador tem que sair dessa alienação, né? É necessário, é preciso ter uma mudança material na sociedade, tá certo? Então você percebe que o viés que o Marx vai destacar, né, é uma análise que é política, que é social também, mas que obviamente ele sempre vai ressaltar muito, né, essa questão econômica, tá bom? A aula já está quase acabando, então talvez se eu começasse a outra parte, tem mais duas, né? Talvez ficaria ruim, eu iria ter que interromper. Então, dentro do materialismo, a gente para aqui, tá? Hoje foi legal, deu para a gente ver o Feuerbach, tá? O Feuerbach, pessoal, é muito mais uma questão de introdução, é só para você perceber, né? Essa crítica que ele faz à questão do idealismo, né? Dá para a gente relacionar o Feuerbach e fazendo um contraste com o pensamento do Kierkegaard, tá bom? Mas o Feuerbach é mais você entender essa transição. Quando a gente destaca, obviamente, o materialismo, a gente precisa falar de Karl Marx, certo? No mais, pessoal, é isso, tá bom? Ontem eu ia mandar uma mensagem para vocês, ia pedir para... Até mandei para Maria, né? Que eu iria fazer isso, né? Ia pedir para fazer alguma coisa. Que eu vi uma mensagem que um ex-aluno meu falou, que é uma frase que sempre ajudou muito ele. Eu falei assim, caramba, esse ano eu ainda não falei essa frase. E eu acho que talvez você esteja precisando dela, tá? E aí eu pensei, eu acho que quem mais poderia estar precisando dessa frase seria, por exemplo, a terceira série, né? E a frase é muito simples, diz assim, né, que o mundo é dos violentos. E aí, às vezes, quando a gente pega essa frase, a gente se escandaliza, né? Ah, dos violentos, dos agressivos? Não, mas daquele que faz a violência em cima dele mesmo, tá? O que é esse violentar-se? É você negar as suas vontades. Talvez a sua vontade agora seja estar deitado, né? Você já está vendo filme, você já está fazendo tantas coisas, não? Mas você hoje é convidado a se violentar, a você negar esses seus desejos, né? Essas suas paixões, e você, por exemplo, compreender que hoje você precisa fazer e buscar algo muito maior. E que talvez o fruto você nem vai ver agora de imediato. Mas é algo que você vai ver, por exemplo, né?
no finalzinho do ano, no ano que vem, mais à frente na sua vida, tá? Aquele que não tem coragem de fazer essa violência, aquele que não tem coragem de dizer não para ele mesmo, ele não consegue avançar. Ele sempre fica preso dentro de alguma coisa, tá? Então é mais isso, que na realidade era isso, viu, Maria? Que eu queria colocar para você colocar no outro grupo, né, ontem, quando eu te chamei lá no Instagram, tá bom? Então, lembre disso, né? Se violente dentro dessa questão. Tenta, né? É um sacrifício muitas vezes que você tem que fazer, mas é um sacrifício que vai ser necessário. Tudo bem? Um grande abraço, né? Fiquem todos com Deus, tá? Então, ânimo, coragem. Semana que vem nós temos aula também, né? Tanto de filosofia quanto de sociologia. Então, um excelente, bom final de semana para vocês. E sextou! Tchau, com Deus.